6 minutos. Vamos agora entrar no nosso espaço de saúde. Hoje vamos falar do infarto cerebral agudo. Contamos com o Dr. Manuel Correia, é neurologista, está aqui connosco. Muito bom dia. E também com Maria Luísa Seabra. Foi cometido de um infarto, mas já iremos falar do seu caso. Não sendo propriamente das enfermidades, das ocorrências que possam imediatamente trazer um problema grave na nossa saúde, ele é, ou o infarto representa também uma possibilidade de vida a quem rapidamente for atendido. Exatamente. Nós estamos a falar de uma doença que são os acidentes vasculares cerebrais. Sim. Que em Portugal continua a ser oficialmente a primeira causa de morte em Portugal. Portanto, estamos a falar de uma doença que é importante para quem a tem e importante para a sociedade. Porque além de ser a principal causa de morte em Portugal, é a principal causa de incapacidade do adulto. Se, felizmente, as pessoas não falecerem por terem um acidente vascular cerebral, as sequelas são muito importantes, ou porque têm perturbações em falar, ou porque têm perturbações locomotoras e, portanto, acabam por precisar de ajuda de alguém para viver. Se nós olharmos, limitam a sua vida. Se nós olharmos assim globalmente, a gente poderá dizer que após um acidente vascular cerebral, as pessoas têm 30% de probabilidade de, ao fim de um ano, terem falecido por essa causa. E daqueles que sobrevivem, cerca de metade têm essa tal incapacidade. Portanto, nós estamos a falar de uma doença que tem um peso muito importante para a sociedade. Existe risco de recidiva. O que se faz após o acidente vascular cerebral, e também já se ia fazer antes, é fazer uma prevenção secundária. Portanto, fazer medicação e outras atitudes de forma a prevenir que existam outros acidentes vasculares cerebrais a seguir. O risco de se ter um acidente vascular cerebral vai diminuindo, depois de ter o primeiro, sim, vai diminuindo ao longo dos anos. Mas há aqui uma questão que me parece que é muito importante e tem a ver com o que a gente também pode falar aqui um pouco, que são os sinais do acidente vascular cerebral. O nosso cérebro tem muitas funções e a perturbação de cada uma das funções do cérebro pode ser a tradução de um acidente vascular cerebral. Existem pequenos acidentes vasculares cerebrais, a que nós chamamos acidentes isquémicos transitórios. O que quer dizer isto? Quer dizer que numa zona do cérebro se deixou de fazer circulação e durante uns minutos, 5, 10, 15 minutos, meia hora, as pessoas deixam, ou ficam sem falar, ou ficam com menos força num braço, ou sem ver, e depois isso passa. Isso é um sinal muito importante, porque é um preditor de que se pode ter um acidente vascular cerebral mais grave a seguir. E, portanto, uma chamada de atenção para as pessoas é que estes pequenos sintomas, sim, podem ser premonitórios de qualquer coisa mais grave. E, portanto, perdemos momentaneamente, exato, a capacidade de algumas daquelas que são conhecidas por, exato, funções básicas. Exato. Doutor, julgo que preparou um trabalho. Talvez fosse melhor para depois não nos repetirmos. Podemos levantar. Sim, sim, com certeza. E observávamos exatamente aqui temos uma imagem do cérebro, é o cérebro, não é? Do cérebro desenhado com as várias zonas e que nós vemos, enfim, globalmente, cada zona do cérebro tem determinadas funções. Doutor, deixe-me começar por identificar, para quem não está muito familiarizado, sim, com o desenho do cérebro. Esta é a parte frontal, exato, isto é a parte cérebro daqui, sim, e esta é a parte posterior. Vem de um lado ou outro. Esta é a parte mais ou menos central. Aqui está a representação da motilidade, de mexer o braço, mexer a perna. Esta zona é a zona que tem a ver com a linguagem, com a nossa capacidade de falar. Esta zona tem a ver com a nossa capacidade de ver. Esta zona tem a ver com a nossa capacidade de ouvir. E, portanto, se imaginarem, a perturbação de cada uma destas zonas traduz-se em sintomas. E se essa perturbação for causada pela interrupção da circulação, traduz-se num sintoma. Portanto, o nosso corpo vai traduzir as perturbações que se passam no cérebro. Podemos passar o slide seguinte, provavelmente, que veremos. Temos muitas alterações. Temos, sim, alterações da função motora,
da função da linguagem, dificuldade em falar, dificuldade em escrever. Os sintomas motores, portanto, do nosso corpo, não é? Fraqueza de um dos lados. Fraqueza bilateral, dificuldade em engolir, desequilíbrio ao caminhar. Temos as alterações da linguagem, o não conseguir. A Dona Maria Luísa depois poderá explicar até mais isso. O que sucedeu com ela. Dificuldade em falar, dificuldade em compreender, dificuldade em escrever. Não confundir com lapsos de memória. Não, são coisas diferentes. Também podem ocorrer, mas estamos aqui a falar em alterações da linguagem. Mais profundas, não é? Exato. A fala entaramelada. Há um livro muito interessante do José Cardoso Pires, que teve um acidente vascular cerebral em que teve alterações da linguagem e depois, quando ele recupera, descreve muito bem aquilo que se passou com ele. E, portanto, podem ver o que é realmente uma alteração da linguagem por um acidente vascular cerebral. Podemos ter sintomas sensitivos, perda de sensibilidade. Ou num braço, ou na cara. Podem existirem alterações da sensibilidade bilateralmente. Portanto, quando dizemos bilateral, em ambos os lados do nosso corpo. Podemos ter alterações da visão, perder a visão de um olho, ficar cego bilateralmente, perder a visão em parte do campo visual, não conseguir ver o que se passa do lado direito ou do lado esquerdo. Podemos ter vertigens e podemos ter outros sintomas que são mais difíceis de descrever e mais difíceis de alguém se aperceber, que são aquilo que a gente chama sintomas de comportamento ou da cognição. Uma pessoa desorientar-se no espaço, ter dificuldade em vestir-se, em pentear-se, ter os tais esquecimentos, mas isso são sintomas menos comuns. É preciso ver que, e isto é uma coisa interessante, nós só conseguimos saber que temos alterações da linguagem se por acaso, no momento em que a estamos a ter, nós estejamos a conversar, senão nunca mais sabemos que temos. Da mesma forma, nós só sabemos que temos alterações do cálculo, deixamos de saber fazer contas, se na altura estivermos a fazer contas. Portanto, há muitos sintomas... Mas o espelho pode ser nosso amigo, não pode? Pode. Mas há muitos sintomas que nos ocorrem que nós não nos apercebemos que os temos. Mas há alguns a gente sabe que os tem. E estes são aqueles sintomas que nós nos apercebemos que temos e que são os grandes sinais de alarme de que isto pode corresponder a um acidente vascular cerebral. Ficar com a boca ao lado, ficar com alteração da fala, não conseguirmos falar, ou ficar com perda de força num braço. Se ocorrerem estes sinais, estes são sinais de alarme de acidente vascular cerebral. E sempre que alguém sinta isto, ou alguém veja outra pessoa a sentir isto, aquilo que deve fazer é ligar imediatamente para o 112. Como vamos falar daqui a pouco, quanto mais rápido um doente nestas circunstâncias chegar a um hospital, a um serviço de urgência com capacidade para tratamento, melhor, os maiores são as possibilidades de ser bem tratado e de curar, como aconteceu à Dona Maria Luísa. Outra coisa importante que eu acho que até na altura do país queria chamar a atenção. Nós vamos falar em tratamentos tecnologicamente avançados. Isso é ótimo para algumas pessoas. Mas nós temos de tratar da saúde da população. E para tratar da saúde da população há uma coisa que nós temos de ter no nosso país, é conhecer as doenças. Conhecer as doenças que existem. Saber quantas pessoas têm as doenças, quão graves são essas doenças. E para isso... E em que zonas do país também... Para isso temos de fazer aquilo que chamam estudos epidemiológicos. E para isso acontecer... O doutor está a dizer que temos de fazer porque ainda não foram feitos? Alguns começam a existir. Isto é um exemplo de um, mas nós temos de perceber o que é que se passa na nossa população. Porque, se não imaginam, é muito difícil planear sem conhecer o que existe. Claro. E, portanto, para isso é preciso a colaboração de todos os portugueses. Claro. Todos os portugueses têm de estar disponíveis para colaborar com, enfim, os técnicos de saúde para nós contabilizarmos as doenças que temos e a gravidade dessas doenças. Isto é um exemplo de um estudo que fizemos sobre acidentes vasculares cerebrais. Fizemos esse estudo no Porto, em algumas zonas de Trás-os-Montes. Do Douro para cima, não é? Do Douro para cima, exato.
E encontramos aqui, pode-se passar a seguir, o slide seguinte. Do Rio Douro a norte. A norte, podemos ver... Minho, Douro e Trás-os-Montes. Trás-os-Montes. Podemos ver o que é que acontece na nossa população. E aqui, por exemplo, a população entre 75 e 84 anos, ocorrem por cada 1000 cerca de 20 acidentes vasculares cerebrais na região rural e 10 na região urbana. Isso é muito curioso. Essa diferença é muito curiosa. É muito curiosa. Aparentemente, quem vive numa zona rural terá a possibilidade de ter uma vida mais saudável. Pois. Agora, o que nós temos de perceber a seguir a isto é porque é que isto acontece. Exatamente. É? E isso acontece, pode acontecer por várias razões. Desde a alimentação, desde os diferentes cuidados de saúde. E, portanto, mas para nós mudarmos isto, primeiro temos de saber o que se passa. Claro, não é? Claro. Eu agora queria, passando desta, enfim, observação geral e da nossa necessidade de conhecermos as doenças na população, não podemos esquecer os doentes individuais. E agora eu pedi à Dona Luísa, se não se importa, para contar o que é que se passou com ela. Exato, vamos aos sintomas. Exato. E aquilo que nós podemos fazer. Conte-nos lá, então. Doutor, sentamos um bocadinho, para não deixarmos também a Luísa sentada enquanto nós nos mantemos de pé. Acordei de manhã. Pode chegar-se um bocadinho mais para e queria... parece que sentia o corpo pesado. Estava na hora de me levantar para trabalhar. Que idade é que tinha quando ocorreu? 46 anos. Foi há 2 anos e meio. E eu queria desligar o telemóvel que estava a despertar e não conseguia. Estava assim meia... sentia-me esquisita, assim, fogo. Mas, entretanto, estava na hora de me levantar e tentei de levantar, mas caí pela cama abaixo. Caí, fiquei ali para aí, sei lá, um quarto de hora. Sempre consciente de que alguma coisa não estava a correr bem, não é? Que alguma coisa não estava a correr bem, mas estava calma a pensar que ia ficar bem. E fiquei bem. Levantei-me, passado um pedaço, levantei-me, fui tomar banho. Posso só interromper um bocadinho? Com certeza. O que é que aconteceu no cérebro? Isto é um tal sinal de alarme. A Dona Luísa, ao levantar-se, não conseguia falar. Pensa que a Dona Luísa não estava com ninguém, claro, portanto, dá bem, não tentou falar, mas provavelmente não conseguia falar. E tinha menos força do lado direito do corpo. Não se conseguia levantar. Sim. Mas acabou por recuperar. Isto passou. Isto é o tal AIT. Isto foi um sinal de alarme que qualquer coisa mais grave poderia vir a acontecer a seguir. E então, fui tomar banho. Ainda acabei de tomar banho, estava-me a pentear e deixei cair o pente. Fiquei sem força no braço novamente. Pensei, alguma coisa está a correr mal. Então fui, como eu estava sozinha em casa, mas sabia que a minha irmã ia lá à casa, que ela vai sempre lá tomar um cafezinho. Eu já não estou, já tenho ido trabalhar, mas ela vai sempre lá, que trabalha lá à minha beira. Vai lá tomar um cafezinho, eu sabia que ela ia lá, então fui tirar a chave da porta para ela entrar, porque se ela fosse lá e visse a chave, ela era capaz de pensar que eu estava adoentada, que não ia trabalhar. Eu estava consciente e fui e tirei a chave. Entretanto, meti-me na cama, assim como estava, completamente, meti-me na cama e que ela estava ali a tremer. Ela chegou, entretanto, o que é que tens? Eu já não conseguia falar. E ela, coitada, chamou logo o INEM. Eu ouvia ela falar, eu ouvia perfeitamente ela a falar, vou chamar o INEM. Ligou para o meu cunhado, estava no café, dizia que ia chamar o INEM, chamou o INEM. Pronto, passado um bocadinho chegou o INEM e lá a enfermeira a perguntar-me o que é que eu tinha, tudo, eu não conseguia falar, não conseguia falar. Então, pelos vistos, a enfermeira disse à minha irmã que devia estar a ser um AVC. Levou-me para o hospital, eu lembro-me de entrar no TAC, ainda estava consciente. Depois de sair do TAC, fiquei completamente inconsciente. O TAC é isto. Portanto, a primeira... Vamos ver a imagem outra vez. Vamos ver a imagem. A primeira coisa, este é o exame fundamental quando se suspeita que alguém tenha um acidente vascular cerebral. Entrada direta para atendimento, não é? Praticamente entra no hospital, vem com o rótulo da tal via verde do acidente vascular cerebral e o primeiro exame que se faz é este, é um ataque cerebral. Este é ataque cerebral... Para se perceber onde é que o cérebro foi atingido. Duas coisas. Diga. Pode-se perceber isso, mas fundamentalmente é para se distinguir se trata de um infarto cerebral ou de uma hemorragia cerebral. Okay. Nós no coração temos infartos cerebrais, infartos do miocárdio, mas não temos hemorragias do miocárdio. Nós no cérebro podemos ter isquemias, infartos e podemos ter hemorragias. E este é o exame fundamental para nós dizermos assim, isto é um infarto, não é uma hemorragia.
Isto aqui é ataque da Dona Maria Luísa. Isto aqui é um corte mais elevado. E acho que aqui é perfeitamente visível uma artéria mais branca. Está aqui. Está aqui. Eu consigo detectá-lo. Aqui, perfeitamente. Isto significa que uma Dona Maria Luísa não conseguia falar e não conseguia mover o lado direito do corpo. Nós tínhamos aqui este sinal que corresponde a um coágulo dentro da artéria. E, portanto, nós estamos perante um acidente vascular cerebral que, desde o início dos sintomas até à realização deste exame, tinham passado 2 horas e meia. Então, a Maria Luísa, a partir deste momento, estava inconsciente, ficou ao vosso cargo. O que fizeram? Bom, Dona Maria Luísa não estava inconsciente nesta altura, só que eu não conseguia falar. Pelo menos isso já não se lembrava de nada. Mas lembra-se de estar a fazer este exame? Lembro-me de fazer o TAC. E depois do TAC? Lembro-me. Depois do TAC não... Ok. Não me lembro de mais nada. Lembro-me depois do que me contaram. Nestas circunstâncias, a Dona Maria Luísa começou a fazer um tratamento que hoje é um tratamento de rotina. Nestas circunstâncias, quando os doentes chegam dentro daquilo que chamamos janela terapêutica, que é um medicamento que se dá nas veias durante 1 hora para dissolver o coágulo. E a Dona Maria Luísa começou a fazer esse tratamento, chama-se tratamento trombolítico. Isto no Hospital Santo António? No Hospital Santo António. Mas, passado 1 hora, quando este tratamento acabou, nós verificamos que a Dona Maria Luísa continuava na mesma. Isto é, o tratamento não tinha sido eficaz. Provavelmente, o tal coágulo ainda lá estava. Nós fizemos outro exame, que se chama um exame também em TAC de perfusão cerebral, em que se vê claramente aqui uma zona, ataque cerebral não mostrava nada, mas neste exame vê-se claramente uma zona em que não há perfusão cerebral, que é esta zona mais azul. Daí nós pensamos que nós temos uma tecnologia nova, naquela altura, com esta técnica foi a primeira vez que se fez, e disse, nós temos a possibilidade de chegar lá e retirar o coágulo. Mas não é um tratamento que se faça, naquela altura, que se fizesse de rotina, e nós tínhamos de ter o quê? Consentimento. Consentimento depois. Consentimento, e então a doutora estava sempre a ir ter com a minha irmã a dizer que não estava, os tratamentos não estavam a resultar, estava na mesma, que não estavam a resultar. Que havia um tratamento inovador que podia calhar bem, pronto, era a primeira vez que iriam fazer. Ou podia ficar como estava, pronto, podia, mas era o risco que devia correr porque, pronto, podia ficar bem. Minha irmã assumiu, assinou o termo de responsabilidade e eu fiquei boa. Louvada seja a hora. É verdade. Isto é importante falar nisso, porque nestas circunstâncias a Dona Maria Luísa não nos poderia dar o consentimento. Se estivesse sozinho? Porque não, se estivesse era muito complicado nesta altura e do ponto de vista ético, quando não temos consentimento da doente ou de um familiar que possa substituir, não podemos fazer, porque não é um tratamento que nesta altura que se fizesse de rotina. Sim. Bom, de qualquer forma tivemos o consentimento. E então esta parte é que a Dona Maria Luísa já não se lembra, certeza, porque é preciso uma mini anestesia para fazer este tipo de tratamento. Quero dizer aqui que não são os neurologistas. Os neurologistas trabalham conjuntamente com outros médicos e com enfermeiros, com outros técnicos, nomeadamente neuroradiologistas, para se fazer isto. O que é que se fez? Com um furinho numa perna, mete-se um tipo de arame na artéria e vai-se pela artéria carótida e aquilo que se verifica que é uma oclusão da artéria. Que apenas chega ao coração... Vai até cá acima. Como imagina, é um arame muitíssimo mais fininho, porque vai para artérias fininhas. E faz-se aquilo a que se chama uma angiografia. E aquilo que se verifica, confirma-se que existe um trombo na artéria. Aquela mancha branca que vimos no ataque corresponde a esta oclusão. A partir daqui, o sangue não circula. O que é que se fez? Introduziu-se um dispositivo que é quase como um saca-rolhas. Meteu-se o saca-rolhas introduziu-se pelo coágulo e depois foi só puxar, tirar o coágulo e a circulação restabeleceu-se completamente. A recuperação demorou quanto tempo? Foi rápido. Isto é uma coisa...
Para os médicos é uma coisa muito compensadora, porque na mesa onde se faz este exame, rapidamente Dona Maria Luísa começou a falar. Parecia que sentia assim arrancar e assim, alguma coisa, Dona Maria comecei Luísa, a gemer. levanta o braço. Eu levantei o braço, a perna já estava a funcionar. Você para casa. Portanto, só para termos uma ideia, esta é uma fotografia, deve ser a unha, não é? Isto é o dedo, é a luva, o dedo da luva. Sim. Este é o... É o saca-rolhas, não é? Este é o saca-rolhas, vê-se aqui o saca-rolhas. E este é a pequenina coisa que se tirou dentro da artéria, foi este coágulo. Estava lá e a Dona Luísa... Percebemos a dimensão, não é? Portanto, isto é o resto. Isto é um dedo. Isto é um dedo. Isto é um dedo? Sim. Isto é um terço de unha, talvez. Passado quanto tempo foi para casa? Depois fui passado 11 dias. Porque, 9 dias, acho eu. Porque, entretanto, quiseram saber de onde é que vinha o problema, porque eu tinha as análises, estava tudo bem, assim, e os médicos quiseram saber de onde é que vinha o problema e detectaram-me um furinho no coração. Diga, doutor. Esta é a segunda parte, que é muito importante, não é? Quer dizer, gente, isto é um infarto cerebral, mas um infarto cerebral em si é um acontecimento. A gente tem de perceber porque é que isto aconteceu, não é? Sim. E depois tratamentos posteriores dependem da causa, do mecanismo do infarto cerebral. Mas sem esta primeira parte não vale a pena saber o mecanismo. Depois está tudo estragado. Não vale a pena saber porquê. Portanto, o que vale a pena é boca ao lado, dificuldade em falar, falta de força num braço. Imediatamente. Nem que passe. Passou em 5 minutos, não faz mal. Telefona nem mesmo. 112, ir para um serviço de urgência que tenha capacidade para fazer este tipo de tratamento agudo. Há comportamentos de risco que nos levem a poder passar por este acidente, por estas ocorrências? Aqui a Dona Maria Luísa teve um mecanismo do infarto cerebral, foi um mecanismo particular, foi o tal caso buraquinho, especial, não é? Caso especial. Mas há aquilo que se chamam fatores de risco vascular que aumentam o risco de se ter infartos cerebrais. A hipertensão arterial, a diabetes, o consumo de tabaco, o colesterol elevado, a falta de exercício físico. E fazendo isto, o nosso risco diminui muito se ter um infarto cerebral. Além disso, e para ir a programas anteriores, de semanas anteriores de outras doenças, a diminuição destes fatores de risco também diminui o risco de se ter doença de Alzheimer. Porque com o envelhecimento da população, felizmente a nossa esperança de vida cada vez mais longa, estas doenças neurológicas vão ser cada vez mais frequentes. E os fatores de risco para infartos cerebrais, para a doença de Alzheimer e para muitas outras doenças são comuns. Portanto, vale a pena fazer isso, porque estamos a prevenir. É um investimento que está ao nosso alcance, não é? Muitas coisas. Muito obrigado a ambos por terem estado aqui na Praça da Alegria. Muito obrigado. Por ter também deixado o seu